presidente Lula já vai enfrentar um primeiro movimento de paralisação de trabalhadores. Qual categoria? Pois é, ô Sheila, a vida é dura, né? Quer dizer, a festa estava linda, a gravata do Lula estava sensacional, a música estava impactante, muita emoção, muita festa. Eu estava em Brasília e eu fui em alguns restaurantes, sempre que chegou a Benedita da Silva ontem, era ovacionada, o deputado Reginaldo, lá de Minas Gerais, chegou num outro, foi ovacionado, enfim, mas agora começa a dura realidade, né? E Lula já vai enfrentar o seu primeiro movimento reivindicatório, uma paralisação que é formada por motoboys autônomos de ao menos 4 estados, está se articulando para tentar uma paralisação para o dia 25 de janeiro. Vai ser a primeira, até onde se sabe, sobre o governo de Lula. Essa mobilização deve se concentrar em centros comerciais do país, pontos de coleta e em frente a escritórios do iFood, que é um dos principais aplicativos de entregas do mercado. O movimento vai reivindicar melhores condições de trabalho, maior participação nas discussões promovidas pelo atual governo sobre a regulação dos aplicativos e a criação de um fundo social para a proteção desses trabalhadores, entre outros pontos, né? De acordo com não líder, porque não é uma categoria organizada, né? O Sheila, não é um sindicato, mas um dos coordenadores desse movimento reivindicatório, que é o motoboy entregador Júnior Freitas, né, que é de São Paulo, ele diz que ao menos 13 mil pessoas já participam de grupos de WhatsApp criados para organizar essa paralisação, né? Embora a regulação do trabalho intermediado por aplicativos tenha sido uma bandeira do Lula durante a campanha, Lula falou muito disso, né, que essa questão de reforma trabalhista, o empresariado sempre teve um certo temor de que, bom, o governo Lula zeraria todas as reformas, voltaria o que era antes, e ele sempre falou, não, a gente tem que olhar adiante, o Fernando Haddad fala muito isso, ministro da Fazenda, né, tem que olhar adiante, você tem uma nova realidade desses trabalhadores que não tem nenhuma proteção, é para eles que nós temos que olhar. Então, embora essa regulação tenha sido, inclusive, estudada na transição, né, na avaliação desses articuladores da paralisação, o Lula dialoga, ou o Lula, ou o governo, né, como um todo, dialoga muito com centrais sindicais e dialoga pouco com motoboys independentes. Eles querem se fazer notar, Sheila. Então, eles dizem que o PT tem o costume de escutar apenas lideranças, né, lideranças formalizadas, sindicais, não escutam muito o trabalhador que está na rua todo dia, segundo eles, né? E está sendo explorado. Isso é o que diz o Júnior Freitas, que é um dos dirigentes de uma associação criada recentemente, Aliança dos Entregadores de Aplicativos, que está organizando essa mobilização. Então, temos aí o primeiro movimento, né? Eles dizem que as centrais sindicais querem regulamentar a categoria colocando um regime de CLT, só que é uma categoria muito fragmentada e que tem uma parcela que prefere continuar com o aplicativo, mas que quer uma regulamentação, que os próprios aplicativos tenham alguma responsabilidade e que tenham fundos de proteção a esses trabalhadores. É um pouco isso, Sheila, são várias reivindicações, e vamos ver como é que vai ser e como é que vai ser esse enfrentamento. Eu acho que nós temos muitas coisas aí represadas que agora vão começar a explodir, né, Sheila? E nesse caso dessa categoria, é tudo muito sensível, né? Muito delicado, Mônica, porque tem de um lado a categoria, tem as empresas de outro. Se a ideia de fato é, como o próprio presidente Lula chegou a apresentar até em campanha, chegou a ser mencionado isso durante a campanha, né? Dessa tentativa de que esses autônomos tivessem direitos similares aos de uma CLT, de CLT, né? Ele falou, inclusive, nos discursos, né, Mônica? Eu estava tentando retomar aqui se foi no primeiro discurso no Congresso ou naquele segundo no parlatório. Ele citou nominalmente os trabalhadores que foram tão importantes nesse período da pandemia. Vou buscar certinho, mas ele citou nos discursos, né, de domingo. Então. Bom, eles falam de coisas, por exemplo, que a gente nem tem familiaridade, né? Que é a vida da rotina deles. Então, por exemplo, o que eles falam? Que quando você vai fazer uma entrega, às vezes tem assim, numa mesma rota, 2, 3, 4 entregas, e eles fazem essas 4 entregas, por exemplo, na Band, perto da Band, na esquina da Band, no outro. E isso é contado não é contado como 3 entregas cheias, né? É um outro tipo de remuneração. Então, o aplicativo te põe numa rota e te faz um pagamento bem menor e você faz várias entregas. São várias coisas que eles querem
Mas curioso, né, que não é necessariamente a CLT, no caso deles, da natureza do trabalho deles, que iria resolver as coisas no entendimento desses que estão coordenando, né, esse movimento. Agora a questão é a seguinte, né? Esse movimento que é chamado aí de uberização do trabalho, né? Porque é isso que você faz, são trabalhadores autônomos que prestam serviço para as empresas. Isso é uma discussão que não é só nossa, né? No mundo todo isso é feito, é judicializado, inclusive, no mundo inteiro. E é preciso uma forma de você pensar isso, repensar esse trabalho. Como é que você vai repensar? Agora, é claro, os trabalhadores jogam lá para cima, né? Quer dizer, você vai equivaler uma CLT, você sabe que não vai colar, que não Até tem como. porque é muito difícil fazer isso. Né? Você pega autônomos que trabalham para mais de uma empresa, que prestam esse tipo de serviço para mais de uma empresa de entrega, tem. Né? Agora o Estado, como é que vai intervir nisso também é estranho. De que maneira, né, Mônica? O mote do movimento é parem de nos matar, é assim que eles vão colocar. O que eles falam? Eles também estão pressionando, né, por reajustes imediatos. Eles falam o seguinte, que se precisarem, estão com esperança no governo, não é? Eles querem se fazer ouvir, se fazer notar mais, né? Para que seja logo encaminhada a questão deles. E o que diz o Júnior de Freitas? Que se precisar esperar o governo fazer uma regulamentação para eles conseguirem um aumento, ele falou até lá a categoria morre, né? Quer dizer, porque claro que uma discussão dessa vai levar tempo e eles querem agora um reajuste imediato e vai ser esse o mote. Parem de nos matar. Enfim, é uma categoria que merece aí, né, atenção, né? E eles são, de fato, muito maltratados mesmo, né, Mônica? Porque eu moro em uma região em que há bastante bares e restaurantes, há a presença muito forte de entregadores. E você percebe que, ainda que seja uma região com estrutura totalmente estruturada, numa cidade grande como São Paulo, essas pessoas passam por necessidades. Por exemplo, eu vou citar, me desculpa, é um pouco escatológico, mas é com muita frequência que eu passo por garrafinhas com xixi em ruas ali próximas da minha casa, porque essas pessoas não têm acesso a banheiro para trabalhar, tá trabalhando por horas e horas e não tem acesso a, gente, saneamento básico, né? Não tem, você imagina, se não tem condição de fazer um xixi durante o seu trabalho, vai ter condição de parar e beber água, lavar as mãos e, poxa, isso é condição subhumana se a gente pensar, né, de forma prática. Eles precisam de atenção, de fato precisam de atenção e a coisa é urgente.